Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje falando sobre literatura, sobre o período literário, certo? E as produções que foram aí trazidas, que foram construídas durante determinado momento da nossa história, certo? Então, literatura, arte da palavra. Hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo. Então, vamos ver o contexto de produção e também as características desse período. Certo? Então, começo logo afirmando a vocês que o pré-modernismo ele não irá corresponder a um período literário, ou seja, uma escola literária em si. Ele é um momento de transição. Você tem que guardar essa informação, certo? Então, vamos confirmar isso no nosso texto. Observe aí. O modernismo literário, o momento literário, conhecido como pré-modernismo, ocorreu na transição entre os séculos XIX e XX, em especial nas duas primeiras décadas deste último, precedendo o movimento modernista de 1922. Não corresponde a uma escola literária, como no caso o romantismo, por exemplo, mas sim a um confluir de escritores que não mais correspondiam aos conceitos estéticos do final do século XIX. E aí a gente vai lembrar que nesse período tinha o realismo, o naturalismo na prosa e parnasianismo e simbolismo na poesia. Eles já não correspondiam mais ao momento, tempo em que apresentavam alguns processos de inovação estilística ou temática. Os autores e obras desse momento estão no meio do caminho, possuíam traços de tradicionalismo na maneira de escrever, porém, em determinados momentos apresentavam algum tipo de novidade, ou seja, inovação. Então, pessoal, esses autores, eles são exatamente aqueles que eles vão, em determinados momentos, apresentar uma inovação, seja na linguagem, na forma de construir o texto, fazer o seu poema, ou na temática, né? Mas em outros momentos ele vai estar ligado muito a uma tradição, a forma como já se fazia a arte da palavra, já se produzia literatura anteriormente, né? Em outros períodos como o realismo e o parnasianismo. Então vamos observar alguns exemplos de inovação e tradição. Olha só, exemplos de inovação temática. A realidade, os problemas e as dificuldades dos brasileiros que viviam longe dos grandes centros urbanos. Então, percebe que esse era um ponto de inovação nessa temática. Olha só, exemplo também na estilística, ou seja, na maneira de construir os textos. Poemas com vocabulário, palavras pouco usadas no âmbito poético, texto com linguagem que se aproximava do jeito brasileiro de usar o português. Então, percebe, valorização da linguagem, utilização de termos que até então não eram utilizados na literatura, nos poemas. Então nós vamos perceber que alguns autores começaram a fazer isso neste momento, certo? Mas claro, eles produziram tudo isso dentro de um momento histórico, dentro de um período que influenciou bastante na produção desses autores. Então percebo que esse período literário ele é marcado por um país de contraste. Nós vamos ter um país, um Brasil, que tem uma grande riqueza em determinados lugares e uma pobreza extrema em outros. E isso vai ditar o tom, né? Vai começar a trazer inquietações para esses autores que começam a apontar a realidade. A gente tem que lembrar que, nesse momento, o Brasil estava consolidando a sua república, ou seja, ele acabava de se tornar uma república. Nós tínhamos saído do regime de monarquia e tínhamos entrado num regime republicano, né? Uma democracia, como a gente pode observar nas imagens aqui projetando ao lado. Então nós não vamos ter mais a figura de um rei naquele momento, mas sim de presidente, como vocês podem observar, né? Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, então, e tantos outros que vão, no caso, passar pela presidência da República e buscar concretizar. Então percebo que a consolidação da República, né, desse novo momento do regime brasileiro, né, o regime político, ele ocorreu em passos um pouquinho lento, né, logo nesse início, mas ali já no período do modernismo, né, do pré-modernismo, a gente já tem ali uma certa consolidação. Além disso, nós vamos ter também na política, nós vamos ter a política do café com leite, em que havia uma alternância do poder, né, entre os presidentes. Ora,
Um era lá de Minas Gerais e em outro momento um era lá do estado de São Paulo, né? O café de Minas, o leite de São Paulo, essa ideia da política do café com leite, esse trocadilho. Era a forma com que nós tínhamos o regime político funcionando naquela época. Também nós tínhamos uma tímida industrialização lá em São Paulo, né? E isso colaborou bastante para que o modernismo começasse por lá, certo? Esse ar de novidade, de tecnologia, né? Ele veio por meio também dessa tímida industrialização. Além disso, né, perceba que nós estamos falando de um centro urbano, como a cidade de São Paulo, uma industrialização, riquezas que estavam sendo geradas, empregos, né? Nós também tínhamos um momento de muita euforia aqui no norte, ou seja, o ciclo da borracha. Então percebo que aqui no norte, com o ciclo da borracha, nós tivemos aí um grande poder econômico, circulou muito dinheiro no nosso estado, na região norte. Então a borracha trazia muitos investimentos, no caso, muito dinheiro. Um grande símbolo desse tempo aqui no nosso estado, que vocês podem observar, é o próprio Teatro Amazonas, o centro histórico de Manaus, certo? Tudo isso é herança desse período do ciclo da borracha. Então, perceba que nós vamos ter um sudeste lá na cidade de São Paulo, rico, um norte, né? Aqui no Amazonas, em Manaus, né? O dinheiro circulando, um local onde tinha muita riqueza, mas a gente vai ter também contraste. Perceba que a gente tem um cenário de riqueza, mas também tínhamos um cenário de pobreza. E que cenário era esse? Exatamente na figura dos negros. Percebo que havia pouco tempo em que eles haviam sido libertos, né? Ocorreu a abolição da escravatura, porém essa abolição apenas aconteceu, né? No caso, os negros foram libertos e o que ocorreu? Houve alguma política pública para amparar essas pessoas ou não? Não houve. Percebo que elas foram mandadas embora das fazendas, elas estavam livres, porém ficaram o quê? Sem empregos, elas foram marginalizadas. Então, nesse período, vai começar a surgir ali pela cidade do Rio de Janeiro as favelas, porque os negros, ou seja, eles precisavam de terras, então percebo que eles vão ser levados para a margem da sociedade, né? Ficando em uma situação de extrema pobreza. Então, a gente começa a perceber desigualdades no nosso país. Locais muito ricos, mas também pessoas e lugares em que a pobreza estava reinando. Além disso, nós tivemos as secas no Nordeste, certo? Que também assolou aquela região e causou aí uma tragédia na vida de muitas pessoas nesse período. Então, nesse período aí, nós vamos ter também a saída de muitos nordestinos para o Amazonas, né, para trabalhar na borracha, com a promessa de que iriam mudar de vida, e também vamos ter outros que foram para o sudeste do país para trabalhar nas indústrias lá em São Paulo. Então perceba que nós temos um país desigual nesse período, pessoal. Nós vamos ter um país que em determinados locais, determinado grupo possui uma riqueza muito grande, mas em outros nós vamos ter locais pobres e pessoas pobres e até mesmo vivendo em situações miseráveis. Então nós vamos ter um Brasil desigual. Se hoje nós temos um país desigual, naquela época ele era muito mais, certo? E isso vai se manifestar nas obras literárias dos nossos autores. Um exemplo, Monteiro Lobato vai falar sobre as cidades mortas, né? Que dá título aí ao nosso texto, Cidades Mortas. Observe como ele vai falar sobre a região do Vale do Paraíba. Olha aí. Pelas ruas ermas, onde o transeúnte é raro, não matracoleja sequer uma carroça de há muito em matéria de rodas, se voltou aos rodízios desse restinante símbolo do viver colonial, o carro de boi. Erguem-se por ali soberbos casarões apalaçados de 2 ou 3 andares, sólidos como fortalezas, tudo pedra, cal, cambiúna. Casarões que lembram ossaturas de megatérios, onde as carnes, o sangue e a vida para sempre refugiram. Megatérios, nós vamos ter aí, gente, exatamente aquelas preguiças gigantes, certo? Os ricos são 2 ou 3 forretas, coronéis da briosa, com 100 apólices a render no Rio de Janeiro e os sinecuristas acarrapatados ao orçamento.
juiz, coletor, delegado. O resto é mob, velhos, mestiços e miseráveis. Descendência, no caso de miserável descendência, ruídos de opilação e álcool, famílias decaídas a viver misteriosamente outras à custa do parco auxílio enviado de fora por um filho mais audacioso que emigrou. Boa gente que vive de aparas. Pessoal, observem no finalzinho aí desse trecho do nosso texto. Boa gente que vive de aparas, ou seja, de restos, né? Que vive com poucos recursos. Observe que a cidade ela é caracterizada como morta. Lá se encontram casarões enormes, apalaçados, como palácios, porém em decadência, né? Que já não há mais uma vida. E perceba que isso representa o quê? O declínio econômico daquela região. Então perceba que no período ali da produção de café, né? Até a forma como a terra era cultivada, o café era cultivado, acabava desgastando a terra e depois que a terra já não estava tão boa para o cultivo, o que acontece? Não tem como plantar, não tem como produzir, não tem emprego, então percebo que aquele local começou a decair. E esse local, a região do Vale do Paraíba, Monteiro Lobato vai trazer para a gente, apresentando as pessoas daquele local, né? Pessoas que estão em situação de pobreza, que não têm acesso básico à saúde, educação, a políticas públicas, né? A cidade em decadência. Então percebo que é uma temática nova, né? De uma região, um local que é apresentado para a gente na literatura, certo? Na literatura daquele momento. Então percebo que Monteiro Lobato faz inovação nesse ponto. Outro autor que vai trazer inovação para a gente é exatamente o Augusto dos Anjos. E ele vai trazer para a gente termos que até então não estavam presentes na literatura. Vamos assistir ao vídeo e prestem bastante atenção na declamação do poema. Podre meu pai, a morte o olhar lhe vidra, em seus lábios, que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de cidra. Duras leis, as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, roída toda de bichos, como os queijos, sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem, e a terra infecta que lhe cobre os rins. Muito bem. Observe que o nosso poema ele tem um tom um tanto mórbido, né? Ele trata aí da perda de um ente querido, que é o pai. E observe como o lírico apresenta o pai, né? Ele faz até um jogo de palavras. Podre meu pai. Né? Então percebam, podre é aquela ideia de que está apodrecendo. O pai faleceu, ou seja, está se decompondo. Porém, a gente percebe que tem essa palavra podre tem até uma relação, pobre meu pai, mas percebe que não é utilizado dessa forma, né? Com esse sentimento de penar, né? Essa ideia de respeito, mas podre. Percebe que isso daí já é uma novidade para esse período, a forma como é tratado essa situação. Observem alguns trechos, outros termos e usos da linguagem, olha só, que foram trazidos para o poema. Micro-organismos fúnebres, fermentação, atômica, necrófagas. Então observe que esses são termos que são considerados até aquele momento antipoético, certo? Que não faziam parte da produção literária, da produção de sonetos, de poemas, naquela época, né? Até então, que nós tínhamos ali o parnasianismo e o simbolismo vigorando. Mas Augusto dos Anjos vem e começa a inserir esses termos, ele começa a inovar por meio da linguagem. Porém, quando a gente observa o poema dele, ele é um poema feito, estruturado na forma clássica, na forma de um soneto, que era a preferência dos parnasianos e simbolistas. Então, observe que, apesar dele ter a inovação na linguagem, Augusto dos Anjos estava muito ligado a uma tradição das escolas anteriores. Então, em determinado momento ele inova e em determinado momento ele está ligado à tradição. Então, percebe que não há uma inovação de fato, mas um passo adiante na inovação e um pé ligado lá na tradição.
Então, isso que foi o pré-modernismo, exatamente, momentos de inovação, autores inovando, mas ao mesmo tempo ligados a uma tradição, certo? E as principais características que nós vamos ter? Linguagem mais aberta, com facilidade de compreensão do público, ao mesmo tempo há um autor, no caso, que promove uma experiência com a linguagem inovadora por outra proposta, emprego de termos científicos e antipoéticos numa poesia que guarda aspectos formais típicos do parnasianismo e simbolismo, como eu já comentei, e essa figura é até do Augusto dos Anjos. Espaços das narrativas saem dos grandes centros urbanos, então nós não vamos ter mais essa ideia dos centros urbanos, mas vamos ter regiões rurais, como o Vale do Paraíba, que foi retratado por Monteiro Lobato. Desvia-se o foco da classe burguesa e dá atenção a outras classes marginalizadas da periferia, o sertanejo, o louco, o bêbado, o caipira, o escravo, passam a ser protagonistas nesse momento nas obras literárias. E os autores de destaque nesse período, nós vamos ter aí 4 que eu menciono para vocês, exatamente Augusto dos Anjos, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato, cada um deles trazendo aspectos de inovação, mas também ligados à tradição do período anterior, certo? Então já vimos o momento histórico, o contexto, as características do pré-modernismo, vamos à nossa DLI. Muito bem, então leiam a questão e respondam a alternativa. 5 alternativas, apenas uma é a correta, certo? Bom exercício a todos e até daqui a pouco.
Muito bem, gente, voltamos para interagir, então vamos observar quem participou no chat, agradecendo já de imediato as participações, a interação que vocês estão fazendo pelo chat e é um mecanismo para que nós possamos conversar, então participem, interajam por lá sempre, usando de forma correta, certo? Então a gente já pode observar aqui que tem a Elizabeth que interagiu com a gente lá, respondendo que a resposta correta da questão é a letra A. Elizabeth, que é lá da Escola Estadual Solo de Luceno. Um abraço à escola, aos alunos dessa escola e estendo também um abraço a todos os alunos do nosso estado que estão participando. Quem está interagindo também é a Rita, está respondendo que a questão, no caso de número 1, a resposta correta é a letra A. A Rita é lá da Escola Estadual Frei Mário Mocasselli. Agradeço a participação da turma, dos alunos lá da escola, que estão aqui interagindo com a gente também, da Rita. A Luciene respondeu que a resposta correta é a letra A, lá da escola Isaías Vasconcelos, lá do Iranduba, aqui pertinho. Que bom encontrar vocês e interagir nesse momento. E, gente, lembrando que o chat deve ser utilizado para apresentar as respostas, para tirar dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida, você pode enviar essa dúvida lá. Nós temos professores de plantão que podem auxiliar você e ajudar. E eu também posso responder no momento aqui da interatividade, certo? A Geiciane também interagiu, respondendo que a resposta correta é a letra A. Ela é lá do 7 de Humaitá. Olha que bacana. Então temos nossos alunos tanto da capital quanto do interior interagindo com a gente. Parabéns a todos que estão interagindo, que estão estudando, que estão perseverando nos seus estudos, certo? Vamos à questão? Então vamos corrigir. Observando aí que nós temos um texto de Monteiro Lobato. E para responder a questão, temos que ler esse texto. É um fragmento do conto Negrinha, certo, gente? É um conto muito bonito que eu recomendo a leitura. E prepare o lenço, porque é um conto forte, a história da Negrinha. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de Negrinha ficaram no mundo apenas 2 impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembra-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade, no nós dos dedos de Dona Inácia. Como era boa para um cocre. Então percebe que no nosso texto nós temos exatamente uma personagem. A Negrinha, ela é nomeada desta forma no nosso texto, e percebo que a Negrinha não teve ali uma vida muito fácil. Ela nasceu e teve que viver pelos cantos, a escondida da patroa, porque a patroa não gostava de crianças, a Dona Inácia, e percebo que ela tem aí um momento trágico, né, no seu fim, na sua vida. Então percebo que nós vamos ter uma personagem ali que vai representar uma realidade daquele momento. Então lembrem que nós tínhamos um Brasil que acabava de sair de um período de escravidão, tinha libertado seus escravos, porém sem investimentos ou políticas públicas que amparassem essas pessoas. Então o que isso causou? Marginalização, ou seja, desemprego. Então essas pessoas, os negros, acabaram sofrendo e vivendo em situação de pobreza e extrema miséria, certo? E com base nisso, no texto e nessa compreensão, vamos aí às questões. Olha só, considerando o fragmento anterior, é correto afirmar: em Negrinha, conta o título de livro de Monteiro Lobato, editado em 1920, o autor apresenta de forma crítica e mordaz o tratamento cruel a que é submetida a pequena escrava maltratada até a morte. B.
Para o pré-modernista Monteiro Lobato, a infância é um período a ser celebrado pela alegria e vontade de viver, tema que anima o conto Negrinha. D. Como escritor romântico, Monteiro Lobato cria a personagem Negrinha como aquela que dá alegrias a Dona Inácia, sua patroa, por estar sempre ao seu lado. D. Negrinha é uma das personagens mais marcantes da literatura infantil de Monteiro Lobato, o autor que inaugurou o gênero no Brasil. E letra E. No conto Negrinha, Monteiro Lobato relembra uma pequena companheira de infância, vizinha das terras de seu avô. Então, gente, com base nesse texto, percebam que a resposta correta, o que se pode afirmar com base nele e ao contexto que eu já mencionei, o contexto histórico desse período, é a letra A. Em Negrinha, nós vamos ter aí uma crítica, o autor apresenta de forma crítica e mordaz o tratamento cruel a que é submetida a pequena escrava, maltratada até a morte, certo? Então percebam que é o que nós podemos afirmar com relação ao texto e com ao momento em que esse texto foi escrito. Por que não pode ser a letra B? Perceba que a letra B, ela apresenta uma alternativa que a infância, que vai apresentar um autor que tem a infância como período a ser celebrado pela alegria e vontade de viver, tema que anima o conto Negrinha. Perceba que o conto é triste. Nós não temos essa celebração do viver, da infância, nesse conto. Perceba que ela foi maltratada, né? Então isso não é celebrar a infância. O escritor, ele, olha só, na letra C, por que não pode ser? Celebra, olha só, cria personagens como aquela que dá alegrias a Dona Inácia, sua patroa. Dona Inácia não gostava de crianças, ela vivia escondida, então não pode ser a letra C. A letra D também não pode ser, perceba que nós vamos ter aí ele colocado, Monteiro Lobato, como o que inaugurou o gênero, não é, da literatura infantil. Ele é famoso pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas Negrinha não faz parte desse universo, então não pode ser a letra D. E a letra E, nós vamos ter que ele relembra uma ideia de que seja mais um texto com uma relação com a história de vida do autor. Perceba que a gente também não vai ter isso no nosso texto. Então, a resposta correta, letra A, gabarito rapidinho aí para vocês visualizarem, olha aí, confirmando, certo? Agradeço a participação de todos e aguardo encontrar vocês em uma próxima oportunidade, tá bom, gente? Até lá, tchau!